A imagem que vem à mente da maioria das pessoas quando ouvem a palavra Banshee ou ouvem a lenda da Banshee é a de uma figura fantasmagórica que geme e é em geral bastante assustadora. De acordo com a mitologia celta ou folclore irlandês, uma Banshee é uma espécie de fada e o som de seu lamento é considerado um presságio de destruição iminente. O grito também é conhecido como Celwyn, que se traduz literalmente como lamento e serve como um aviso de que haverá uma morte iminente na família. Além disso, como as famílias irlandesas se misturaram ao longo da história, acredita-se que cada família tenha seu próprio Banshee. Quer entender tudo sobre essa criatura estranha que assombra a Irlanda e região? Então veja esse vídeo até o final. Antes de continuar, já deixe o seu like e se inscreva aqui no canal para ficar por dentro do universo mitológico e não perder nada. Caso goste desse vídeo, compartilha para seus amigos e familiares que gostam de mitologia. Dessa forma, você nos ajuda a produzir mais vídeos como esse. As opiniões divergem sobre como exatamente é a aparência e o som da Banshee, mas uma coisa é certa. Sua presença está sempre ligada à morte. Alguns dizem que a Banshee tem cabelos claros, alguns dizem que são prateados e outros dizem que são vermelhos. Algumas pessoas pensam que as Banshees são altas e graciosas, enquanto outras dizem que são velhas e abatidas com dentes podres. A Banshee, no entanto, é sempre uma mulher e sua voz é sempre um prenúncio de desgraça. Se conta que o lamento da Banshee é o sinal de uma morte prematura. Se o som é ouvido por todos ou apenas pelo moribundo, ainda é um verdadeiro mistério. O lamento pode ser um grito sobrenatural ou, às vezes, uma canção triste, destinada a acalmar o indivíduo condenado. Muitos acham que, às vezes, a música é ouvida pela família do falecido, anunciando assim o seu falecimento. A maioria dos contos diz que a voz da Banshee apenas avisa sobre a morte iminente, mas alguns dizem que seus gritos têm a intenção de assediar os indivíduos e levá-los a tirar suas próprias vidas. A Banshee é geralmente um espírito feminino na mitologia irlandesa. No entanto, em casos extremamente raros, um homem pode se tornar um Banshee. Elas são frequentemente descritas usando vestido branco ou cinza. Outras histórias retratam Banshees vestidas de verde, vermelho ou preto com um manto cinza. Ao longo da história, ocorreram diversos avistamentos de Banshees, sendo o mais recente deles em 1948. Acredita-se que existem famílias específicas que têm Banshees ligadas a elas e cujos gritos anunciam a morte de um membro dessa família. Menções de Banshees também podem ser encontradas na literatura normanda da época. Segundo algumas crenças, as Banshees só podem chorar por 5 grandes famílias irlandesas: os O'Neills, os O'Briens, os O'Connors, os O'Gradys e os Kavanaghs. No entanto, com a mistura dessas famílias com membros de outras famílias, a maldição acabou se espalhando. Histórias de Banshees datam de 1200 e se relacionam a soldados abandonando seus companheiros na floresta depois de ouvir um grito fantasmagórico. Seus companheiros deixados para trás geralmente morriam. Existem vários contos de Banshees relacionados a figuras históricas específicas e árvores genealógicas. De acordo com alguns relatos, o rei Jaime I da Escócia foi abordado por uma Banshee em 1437, e naquela época, muitos membros importantes da sociedade irlandesa disseram o mesmo. Também se costumava dizer que a Banshee pode ser o espírito de uma mulher assassinada específica ou alguém que morreu no parto. Qualquer que seja a aparência ou o som dela, quando se trata de Banshees, se você vê ou ouvir uma, muito provavelmente você estará amaldiçoado. Segundo os historiadores, os primeiros relatos da Banshee foram baseados em um ritual no qual as damas cantavam uma canção triste para expressar suas condolências pela morte de um ente querido. Essas senhoras eram conhecidas como viciadas e, como tomavam bebidas alcoólicas como pagamento, eram consideradas pecadoras. Como resultado, elas foram condenadas a uma vida como Banshees como punição. Disse que se uma Banshee for vista, ela desaparecerá rapidamente em uma nuvem de névoa, enquanto faz um som comparável ao som de um pássaro batendo suas asas. Esta é uma parte da lenda que cerca o Banshee. De acordo com a lenda urbana, Banshees não provocam a morte. Em vez disso, elas servem apenas como um aviso de desgraça iminente. Essa terrível criatura é conhecida na Irlanda por muitos nomes. Os mais notórios deles são Bruxa da Névoa, Pequena Lavadeira e Bruxa da Cabeça Negra, entre outros.
O nome Banshee é derivado do irlandês antigo para Mulher do Monte das Fadas. Seu nome está ligado aos vários montes de terra espalhados pelo interior da Irlanda, conhecidos como túmulos. Esses túmulos tradicionalmente cobriam uma sepultura ou várias sepulturas e diziam ser o lar dos espíritos dos mortos. A Banshee normalmente aparecia em 3 formas, como uma jovem donzela, muitas vezes para atrair as pessoas para ela com um canto doce, semelhante ao das sereias, como uma mulher casada ou uma velha miserável. Qualquer que fosse sua forma, ela estaria vestida com uma capa cinza e seus olhos estariam permanentemente vermelhos devido ao choro constante. Ela era o prelúdio da morte e frequentemente aparecia antes que alguém entrasse em uma situação em que era improvável que saísse vivo. Existem velhas histórias de batalhas sendo abandonadas por soldados depois de ouvir lamentos na floresta pouco antes de lutar com seus inimigos. Aterrorizados com a Banshee sinalizando sua morte iminente, eles fugiam. Soldados em fuga geralmente seriam mortos por seus inimigos, por seus próprios exércitos por deserção ou simplesmente por mortes bizarras e sem explicações. E com cada morte, a lenda da Banshee crescia cada vez mais. Os gritos da floresta nunca são agradáveis, mesmo no século XXI com nossas mentes racionais. Mas quando um uivo de gelar o sangue está lá para receber você ou nossos entes queridos nos braços da morte, você pode imaginar como a Banshee rapidamente se tornou uma das criaturas mais temidas e horripilantes da região. Segundo os mitos, a Banshee é uma criatura solitária que nunca participa da vida em sociedade humana ou qualquer outra comunidade que poderia existir. Quando várias Banshees choram juntas, isso anunciava a morte de alguém muito importante ou sagrado. Segundo as lendas, as Banshees visitam uma casa e, lamentando, avisam que um membro de sua família está prestes a morrer. Às vezes, ela é vista em lugares solitários, à beira de uma lagoa ou riacho, lavando a roupa dos que estão em seus últimos momentos, dobrando-a e batendo-a com as mãos em uma pedra no meio da água. O lamento da Banshee é ouvido à noite antes de uma morte. Em algumas regiões, seu lamento pode ser tão penetrante que estilhaça o vidro das residências por perto. E quando a criatura se afasta na escuridão, as testemunhas descrevem um som esvoaçante, como o som feito por pássaros voando à noite. Provavelmente foi por conta disso que surgiu a crença equivocada de que Banshees se manifestam como pássaros ou corvos. Nem todas as Banshees são criaturas cheias de maldade e ódio. Há algumas que tiveram fortes laços com suas famílias em vida e continuaram a cuidar deles na morte. Quando elas se manifestam, essas Banshees aparecem como belas mulheres encantadoras que cantam uma canção triste e assombrosa, cheia de preocupação e amor por suas famílias. Esse canto pode ser ouvido alguns dias antes da morte de um familiar, e na maioria dos casos, a canção pode ser ouvida pela pessoa a quem se destina. Do outro lado da moeda, temos a Banshee maligna e macabra, com a qual a maioria está familiarizado, e de onde vem toda a má fama. Segundo o que conta a lenda, durante suas vidas, essas mulheres tiveram motivos para odiar suas famílias, e aparecem como aparições distorcidas e assustadoras cheias de ódio. Os uivos emitidos por essas Banshees são suficientes para gelar qualquer pessoa até os ossos. E em vez de parecerem avisar um membro da família, esses Banshees bizarramente comemoram o futuro falecimento de alguém que elas detestavam. Outras histórias da mitologia irlandesa relacionadas à Banshee dizem que ela é o fantasma de uma jovem que sofreu uma morte brutal e seu espírito permanece para alertar os familiares de que uma morte violenta é iminente. Se acredita que esse tipo de Banshee aparece como uma velha com dentes podres e unhas compridas. Ela usa trapos e tem olhos vermelhos de sangue, que estão tão cheios de ódio que olhar diretamente para eles causará morte imediata. A boca desta Banshee está sempre aberta, enquanto seu grito penetrante atormenta as almas dos vivos. De acordo com alguns contos, existem Banshees malignas que têm o prazer em tirar uma vida e procuram ativamente suas vítimas, e lamentam-se com elas até o ponto em que a pessoa comete suicídio ou enlouquece. Existem até Banshees que podem despedaçar as pessoas, e essas aparições horríveis são o que aparecem nos filmes de terror modernos. Ninguém sabe ao certo onde as Banshees obtêm a informação de que uma pessoa irá morrer. Isso até é um grande mistério. No entanto, uma ideia propõe que cada membro da família tenha um observador dedicado que o segue o tempo todo e repassa informações sobre suas atividades a uma Banshee.
Porém, isso é um mito que está gradualmente desaparecendo. Assim como a história da Banshee, que agora é considerada nada mais do que uma história de ninar assustadora. Há séculos atrás, quando surgiu essa lenda, as pessoas na Irlanda eram mais propensas a acreditar em Banshees, e aqueles que não acreditavam estavam cometendo blasfêmia. De acordo com os mitos, a Banshee é uma criatura com habilidades psionicas reflexivas limitadas, que lhe permitem direcionar as vibrações de seu grito sônico de maneiras diferentes. Seus pulmões, garganta e cordas vocais incrivelmente fortes permitiam que ela emitisse um grito sônico para uma variedade de propósitos. Ele era capaz de pairar, voar na velocidade do som e transportar pelo menos uma pessoa por vez. Quando as narrativas orais foram traduzidas pela primeira vez, foi introduzida uma distinção entre a Banshee e outro povo das fadas que parece não existir nas histórias em suas formas gaélicas originais, irlandesas ou escocesas. O lamento fúnebre tornou-se um grito triste ou lamento pelo qual a morte é anunciada. Nesses contos, ouvir o lamento da Banshee previa uma morte na família, e ver a Banshee prenunciava a própria morte. No entanto, a Banshee ainda é uma das poucas criaturas míticas que, embora sejam amplamente conhecidas em uma área geográfica diversificada, não são comumente vistas fora do folclore. As crenças gaélicas transmitidas por séculos, escritas apenas nos últimos 500 anos, são um lugar mais comum para encontrar a Banshee. Tais crenças mudaram ao longo do tempo para incluir poemas, rimas infantis e superstições que continuaram até os dias de hoje, embora a crença real em tais criaturas seja escassa na melhor das hipóteses. Já tinha ouvido falar dessa macabra criatura celta? Deixa sua resposta aqui embaixo nos comentários que eu quero muito saber. Se gostou desse vídeo, deixa seu like e compartilha para seus amigos que gostam de mitologia. Não esqueça de se inscrever aqui no canal caso ainda não seja inscrito. Dessa forma, você sempre receberá todos os nossos vídeos semanalmente. Caso tenha algum tema para um próximo vídeo, escreve aqui embaixo que em breve iremos trazer para você. Até a próxima!